Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Danilo e esse é o nosso canal Templo em Construção. Desde já eu quero agradecer a todos os inscritos, todos que acompanham o canal, por estar acompanhando, né? A todos aqueles que aprendem com os meus vídeos, agradecer muito a vocês também. E desde já hoje a gente não vai seguir aquela linha de Mateus, mas é um vídeo complementar àquele. Então, assistindo esse primeiro, ou de Mateus primeiro, o próximo que vai vir, é complementar, como eu disse, complementar. Se você assistir antes é melhor, se você assistir depois é bom também. Não deixe de ser um vídeo útil ou complementar, independentemente da ordem qual você assista. E por que esse vídeo é complementar a esse de Mateus? Porque esse vídeo de hoje eu vou tratar sobre a questão do batismo, porque agora em Mateus vai chegar a parte do batismo de Jesus e há muito que se entender sobre a questão do batismo, porque o batismo são dois diferentes. Temos, na verdade, basicamente três batismos. É o batismo de João, o batismo judaico. Para você que não sabe, o judeu, para se tornar um judeu, tem que se batizar também. E o outro é o batismo de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, do Espírito de Deus, o Espírito Divino, o sopro divino, o Roar. E também como eu poderia dizer, o batismo com fogo, que é o batismo do juízo. E como é que a gente vai entender cada uma dessas coisas? Primeiro a gente tem que entender o que significa batismo. Então como é que a gente vai achar o que significa batismo? A gente vai lá para o grego. No texto de Mateus, a palavrinha que significa batismo, ela se pronuncia baptizo. E ela significa submergir, mergulhar, cobrir com águas. E quando começou essa história de batismo com água, muitos vão dizer que João foi para o deserto e aprendeu essa prática com o pessoal que estava no deserto, e esse pessoal tem esse costume do batismo. Mas essa questão de água, por exemplo, o batismo de João vai dizer que é para perdão dos pecados, que é a remissão, como está em algumas traduções, as remissões do pecado, e para mudança de vida, que seria o padrão de batismo que seguem as igrejas evangélicas. Esse é o batismo de João, como se encontra em Atos, quando Paulo chega em um determinado local, ele vê várias pessoas, ele pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? Eles dizem: não, nem sabemos, nunca ouvimos falar disso. E ele fala sobre Jesus e eles dizem que nunca ouviram falar também, que só tinham sido batizados em nome de João, no batismo de João. E esse é o batismo judaico. Vou colocar um videozinho rápido, colocar só a parte de um rabino dizendo quais são os processos de um homem e de uma mulher para se converter ao judaísmo, e vocês vão ver essa opção do batismo. Os tipos de conversão. Então, qualquer pessoa que realmente queira de verdade se converter, ele vai precisar passar por 3 passos. Um homem precisa fazer a circuncisão, que é o Brit Milá. Segundo passo, mikve. A pessoa precisa mergulhar
em umas águas especiais, é como se fosse uma piscina, uma banheira com águas de chuva, e ele mergulha e renasce a partir dessas águas. E o terceiro passo, e mais importante, é aceitar todos os mandamentos da Torá. Os 613 mandamentos e as suas ramificações precisam ser totalmente aceitos por aquele que quer se converter. E no mais, por que o batismo no judaísmo? Por que a questão da água no judaísmo? Por causa isso vem lá já do Velho Testamento. Quando um homem ou uma mulher ficava imunda, a mulher quando tinha... Vamos usar o exemplo da mulher que é mais recorrente. Quando a mulher tinha a sua menstruação, a menstruação vinha, depois que a menstruação passava, ela tinha que se banhar em águas para se limpar. E depois disso, ela passava a estar limpa. Depois daquilo, passava-se um tempo e ela voltava a estar limpa. Só depois disso. E era obrigatório essa questão da lavagem com a água. Mesma coisa era quem tocasse em um animal imundo e tudo mais. Como você vai achar em Levítico 14, verso 9 e o capítulo 15 de Levíticos, que você vai ter lá o tratamento sobre essas coisas, eu acho que até o verso 30 ou 29. E o texto que a gente tem para analisar de Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, verso 11, onde João Batista está batizando, as pessoas vêm até ele no deserto e uma hora ele vai e diz, no verso 11, ele diz: eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é maior, é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o batismo de João. Ele disse: eu vos batizo com água, mas virá outro que é maior do que eu. Ele está falando de Jesus, que esse daí batizaria com Espírito Santo e com fogo. João diz: eu batizo com água, Cristo batiza com Espírito e com fogo. Mais para frente a gente vai ver o que é esse batismo com fogo, porque o batismo do Espírito todos nós já sabemos. E a gente encontra também em Marcos uma diferença. Marcos capítulo 1, verso 4. Diz que apareceu João no deserto batizando e pregando o batismo do arrependimento para a remissão de pecado. Ou seja, aquele que tivesse se arrependido, ele batizaria e seus pecados seriam limpos. A remissão é limpeza, tirar sujeira, é isso que significa remissão. Ou seja, João estaria batizando para o perdão dos pecados, que é o que a gente vê com o batismo nas águas nas denominações. E como eu já disse, esse batismo nas águas vem do costume judaico, que tem de se limpar depois de tocar em algo morto, ou no caso tocar em sangue, ou tocar em qualquer outra coisa, ou costume que a lei em Levíticos, que está descrito em Levítico, faça com que a pessoa que tocou se torne imunda. Ela precisa tomar banho e esperar um período para que possa estar limpa de novo. Mas o processo de purificação dessa sujeira, dessa imundícia, vem com a água. E João trata o pecado como a imundícia. E você vai ver agora. Agora a gente vai para a questão do batismo no Espírito Santo, que é o batismo de Jesus. Segundo João, o batismo de Cristo era o batismo no Espírito Santo e com fogo. Aí já vai vir o pessoal das igrejas evangélicas, é o fogo que desce do céu. Aí vão começar a falar bandeiras, meu Deus do céu.
Já vão começar a falar que esse fogo é o fogo do Espírito, que é aquele fogo lá de Pentecoste e tal. Não. Primeiro que Pentecoste era como, eles viam línguas como de fogo, eles viam como, não era exatamente o fogo. Eles ouviam um barulho como, não era exatamente um barulho de um vento, era algo parecido, que lembrava a eles aquilo, entendeu? E o batismo com fogo aqui que João, que Marcos e João, que João Batista tanto fala, é o batismo para, como eu poderia dizer, uma questão de desinfecção. Sabe quando você queima algo para matar alguma coisa que tem ali? É para isso. Porque João diz que Jesus Cristo viria com sua pá e juntaria a palha e a queimaria no fogo. É juízo. Muitos podem dizer que é condenação, mas eu prefiro julgamento em vez de dizer condenação. Mas seria juízo. Juízo é julgamento, é sentença. Esse é o fogo do Espírito. Esse é o fogo, o batismo de fogo. O batismo do Espírito para os salvos e o batismo com fogo para aqueles que rejeitassem a mensagem do Cristo, que não fossem, como eu poderia dizer, tocados pelo seu Espírito, não fossem preenchidos pelo seu Espírito. Esse é o batismo. O batismo com fogo é para esses. E o batismo de Cristo. Mas está lá os discípulos depois de Cristo, os discípulos batizavam com água. Sim, os discípulos batizavam com água. Você tem que lembrar que os discípulos, os primeiros discípulos, eles eram judeus. Em sua grande maioria, eles eram judeus. A igreja se originou em Israel. Então não é de surpresa nenhuma que a maioria seja de judeus. Também tem o fato de que até Atos 15, eu não sei dizer quantos anos, mas vamos dizer que uns 10 anos depois da morte de Cristo, a igreja ainda se mantinha totalmente no judaísmo, ou seja, quem se convertia tinha que circuncidar e tinha que tomar o banhozinho de água, como vocês viram o rabino dizer, que era praxe. Aqueles que já estavam circuncidados, só a água, que era o que João fazia. Mas depois isso acabou. Como eu disse, tem a passagem que eu vou colocar aí, porque eu não me lembro, vou colocar depois, que Paulo encontra esse pessoal que já tinha sido batizado por João, mas não sabiam nada de Jesus Cristo. E ele vai e batiza eles em nome de Jesus com o Espírito Santo somente. Não pede mais nada. Que esse é até um texto usado para a questão de rebatismo em algumas denominações, como Congregação Cristã no Brasil, que não aceita pessoas batizadas em outras denominações e começam a inventar um bando de coisas sem fundamento para apoiar isso. E usam esse texto como fonte para o rebatismo, mas não tem nada a ver com o rebatismo. E também como eu já disse, era um costume deles, herdado de João, que ele passou isso para eles, mas não era assim, como eu posso dizer, não era algo prático do dia a dia deles, sempre que se tornava imundo. Mas João passou isso em relação ao pecado comum, todo e qualquer pecado. Aquele que se convertesse ao Cristo vindouro, que João anunciava o reino, que já é tema para outro vídeo. João anunciava o reino de Deus, e quem quisesse fazer parte tinha que passar por esse batismo de João e mudar de vida, se arrepender e produzir frutos
que demonstrassem que essa pessoa realmente tivesse se arrependido, porque o batismo era só uma cerimônia. A gente não vive mais de cerimônias. Cerimônias são coisas vazias, são simbologias vazias que servem para pessoas que se emocionam, mas às vezes a pessoa se emociona e no dia seguinte já aquele emocionalismo já foi e ela volta a ser o que era antes. Então são como eu mesmo disse, cerimônias vazias, que o que importa é a conversão. Se você se converteu, você tem o Espírito e não precisa da água. Por mais que, como eu já disse, o apóstolo Pedro vem dizer que nós não viemos pela água e pelo sangue. Isso é porque, como eu disse, o apóstolo Pedro era judeu, ele tinha esse costume da água, como João fez. E a gente também agora vamos falar sobre o batismo de Cristo. Já falei sobre o batismo do fogo, que é o juízo. E agora é o batismo no Espírito. E aí, esse batismo no Espírito? O batismo no Espírito é o crer em Jesus e ser preenchido pelo seu Espírito e viver, como dizem, em novidade de vida, praticando as boas obras que convém a quem tem o Espírito de Cristo. A gente vai ver em Romanos 3 que nós fomos batizados na morte de Cristo. Esse é o batismo no Espírito. No momento da morte de Cristo, todos somos batizados em sua morte. Em Efésios 4:5, Paulo vai dizer que há um só batismo e um só Espírito. Há um só batismo. Se há um só batismo, para que o batismo no Espírito e na água? Não são um só. São totalmente diferentes e, como você já viu, eu dei a origem de um. O batismo no Espírito é o batismo após a conversão. Não precisa de sinal nenhum. Aquele sinal de línguas era porque era uma coisa daquele tempo, necessidade daquele tempo. Hoje em dia já não é mais assim. Muitos que se dizem falar em línguas são um bando de... como eles costumam dizer, incircuncisos de coração, em sua grande maioria. Mas o batismo no Espírito Santo, o batismo que é o batismo de Jesus Cristo, como o próprio João disse e como Paulo diz, que há um só batismo, que é o batismo no Espírito. Esse é o batismo que realmente vai te salvar. É aquele que vai definir se você é cristão ou não, que é a mudança de vida, o constrangimento que o Espírito vai causar em você no seu dia a dia. Não estou dizendo que você vai fazer igual Paulo, que vai mudar da água para o vinho. Não. Até Paulo não mudou da água para o vinho. Paulo cometeu erros. Como a gente já viu em vários vídeos nossos, ele ensinou coisas que eram dele e não de Cristo, que não tinham nenhuma concordância com o que Cristo tinha ensinado e tinha vivido. E o batismo que importa realmente é o batismo no Espírito, porque é o que muda você, muda sua consciência. Aquela água serve para te refrescar do calor ou fazer você tremer de frio ainda mais no tempo de frio. Aqueles que têm um tanque, uma piscina de batismo que a água fica quentinha, aí ajuda no frio. Mas no mais é só água e simbologia trazida do Velho Testamento, adaptada ali para o judaísmo ali no ato da conversão, e também trazida por João Batista para o meio da igreja que começou em Israel e tinha costumes judaicos. Então, alguns, principalmente essa questão da conversão que foi debatida em Atos 15.
E o batismo que realmente importa é o do Espírito. O resto é só cerimonialismo e preocupação de tolo. Se você se converteu, mudou de vida e está se esforçando para mudar, e toda vez que você erra, você se constrange, você sabe que aquilo não era um jeito de agir, isso é porque você foi tocado pelo Espírito de Deus. Você está com o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus em você, e você é um convertido. Então, vamos apenas nos preocupar com o batismo no Espírito. O que é batismo de judeu, deixa para lá. O que nos importa é o Espírito de Cristo. Eu espero que tenha ficado claro. Por mais que eu tenha dado umas emboladas, tenha ficado claro para você que o importante é o batismo no Espírito. O resto é cerimônia de judeu. Que você possa ter entendido esse vídeo. Eu agradeço a você que assistiu até aqui. Espero que você possa ter paz na sua vida nesses tempos difíceis. Eu espero que Deus te dê paz e que o amor de Deus possa transbordar na tua vida. Deus os abençoe.